Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nemeton Podcast, um podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Hoje temos a honra de trazer para o nosso bate-papo uma pessoa para lá de especial. Boa noite, pessoal. Vamos conversar no episódio de hoje com Etienne Bevin, que é membro do CAER Awen Kaiowá, atualmente preside o Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico. Seja bem-vindo, Etienne. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho aqui com vocês. Seja bem-vindo, Etienne. Hoje a gente vai falar de várias coisas, né? A entrevista vai ter bastante coisa para perguntar, mas a gente vai falar de um assunto meio espinhoso, né? Ascensão do reacionarismo desde 2016 no Brasil e como que isso nos afeta, né? Como que a política diária nos afeta como praticantes do druidismo, da espiritualidade celta. E para começar, para situar os nossos ouvintes, eu queria que você falasse do conselho, falasse o que é, como que ele representa na comunidade, só para situar todo mundo, porque acho que nem todos os nossos ouvintes são da comunidade celta e mesmo que sejam, nem todos talvez conheçam o conselho. Bom, vou falar um pouquinho, eu vou falar com as minhas palavras e vou tentar deixar um pouco essa coisa da formalidade dos textos que estão no nosso site, no Instagram. Um conselho, ele não é um órgão regulatório. Então, um praticante do druidismo só seria um praticante caso fosse vinculado ao conselho? Não. Mas ele é uma instituição que agrega, que une, que aproxima outros praticantes de druidismo, muitos deles de caminhos distintos, né? Então, existem pessoas que seguem uma ordem francesa e outras ordens inglesas e está tudo bem, né? Nós podemos viver em comunidade com as nossas diferenças. E o Conselho tem um trabalho que é divulgar o druidismo no Brasil, né? Nós temos a publicação do livro no ano passado, enfim, temos coisas acontecendo na comunidade, temos postagens constantes no nosso Instagram, um trabalho primoroso feito por voluntários. Lembrando, todas as pessoas vinculadas ao druidismo, todas as pessoas vinculadas ao conselho fazem trabalho voluntário, tá? A gente sabe que religião e política são assuntos pesados, né? E trazem esse clima meio de acirramento. A gente vê que ao longo desses anos a coisa vem escalando, né? A gente observa ao longo desses anos que ela vem escalando e percebe pessoas ligadas à religião cristã, principalmente, ocupando postos políticos nas três esferas e tentando ditar, né, a sua gestão e o tratamento para com cidadãos baseados, influenciados por sua crença. Na verdade, já temos um acirramento desse problema, não é mesmo? Visto que estamos tendo ataques frequentes e frontais ao Estado laico e ao Estado democrático de direito por essa interferência direta na legislação vigente. E aí, a nossa conversa começa com uma pergunta, mas uma pergunta meio polêmica, né, espinhosa e tal. Como que o CBDRC enxerga o momento atual? Aí a gente está perguntando para você como presidente do conselho, né? Como é que ele enxerga o momento atual da política no Brasil e se tem alguma medida institucional para defender a comunidade de intolerância religiosa ou outro tipo de coisa que possa acontecer com a gente, tipo perda de direito, coisas assim. Vamos começar, talvez, por tentar separar algumas coisas, né? Então, vamos lá. O conselho, ele... Na verdade, assim, não estou falando só do Conselho Brasileiro de Druidismo, tá? Estou falando de órgãos devidamente institucionalizados, não podem tomar partido político, tá? Porque aí você já te descaracteriza o teu trabalho religioso, tá? Então, nós somos uma instituição apartidária. Nós não somos nem de direita, nem de esquerda. Nós não somos de lugar nenhum. Já os integrantes do conselho, de forma individual,
Eles podem então ter qualquer posicionamento político, ok? Vamos deixar isso bem claro, porque senão vão falar assim, porque o conselho é de direita, o conselho é de esquerda, ou o conselho é Não, de centro. Não, conselho perfeito, não é nada, tá? Conselho perfeito. não é nada, Uhum. tá? Isso é importantíssimo ficar claro. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, nós temos o órgão jurídico dentro da nossa instituição. Então, quando algum integrante do conselho passar por uma situação no qual precisa de um apoio jurídico, nós temos um órgão para isso. Mas ações efetivas fora do ambiente do conselho para tentar, vou colocar assim, tá? Porque eu não sei se esse é o foco da pergunta, mas assim, minimizar o avanço de movimentos anticonstitucionais. Porque a escolha da minha religião está prevista ali na lei, é uma escolha individual. O Estado não pode interferir. Então, nós não temos uma ação efetiva que fuja do âmbito do conselho. Não existe essa posição, porque se eu faço esse tipo de ação, se torna um movimento político. Não, mas aí é mais no sentido de defender os Sim, membros. defender existe sim, nós temos um setor, nós temos um órgão jurídico que vai dar um suporte para isso, levando em consideração ainda que a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, em diversas localidades do país, tem um órgão chamado interreligioso, que este sim tem por obrigação sair em defesa. Sendo ele um órgão local, ele teria muito mais efeito que somente o conselho. O conselho vai dar um respaldo ali de explicar detalhadamente o porquê que o que foi ocasionou situação X ou situação Y numa situação que está privando o nosso direito de ir e vir. Desculpa, nosso direito de escolha de religião. Dentro da nossa espiritualidade, a gente tem muitas passagens mitológicas que falam dessa busca constante de conquista da soberania. Você falou que as ações religiosas, nossa religião, nossa espiritualidade, o fazer, está protegido pela lei. Mas a existência de uma bancada da Bíblia tentando mudar a Constituição para defender os interesses deles não pode afetar a nossa soberania enquanto comunidade pagã? Pode afetar, sim, a nossa soberania, concordo contigo, mas aí é onde entra poder de pequenas ações. Então nós, como cidadãos, independente do caminho religioso, temos por necessidade, nesse atual momento, de ficar atentos a essas situações e votar no portal do governo, né, que é o portal do cidadão, contra certas coisas que andam sendo movimentadas, acionar políticos que estão atualmente em cargos eleitos muitas vezes por nós mesmos, para que eles votem contra. Por que eu falo isso de ações individuais e não coletivas? Porque, volto a dizer, se o conselho se mobiliza de forma coletiva e usando a imagem do conselho, eu torno a instituição política. Eu vou vincular a imagem do conselho ao político X ou ao político Y. E aí eu me torno uma instituição com um viés político. E não é a nossa situação. Então, eu, como pessoa, Etienne, pessoa não Etienne, presidente do conselho, posso dar a minha opinião política de situação X ou situação Y. Mas eu, como presidente do conselho, não posso. Mas eu preciso fazer um alerta aqui, que talvez as pessoas não tenham percebido. O movimento neopentecostal, ele veio com viés muito forte da teoria da prosperidade. E hoje eles não estão mais embasados na teoria da prosperidade. Eles estão embasados na teoria da dominação. Então, o que eles fazem? Eles se infiltram em todas as camadas possíveis e imagináveis. Eles usam coisas que estão dentro do livro sagrado deles, considerada profana, e eles colocam o viés cristianizado para se infiltrar e dominar. Então, é literalmente a gente ter um posicionamento de formiguinhas, trabalhando em volta. O conselho não pode fazer nada, tá? Eu estou falando como uma orientação que eu dou para as pessoas quando me perguntam: mas você como presidente? Eu como presidente não vou fazer nada. Mas eu, Etienne, pessoa, vou ter atitudes
de observar e votar. Porém, por exemplo, vamos lá, aquela PEC lá do retrocesso, eu até esqueço qual o nome que o pessoal deu aí, inventou o apelido da PEC, que falava sobre o aborto. Isso, um A apelido PEC do bem... estupro? Pois é, eu tava Isso, tentando não falar isso. mais. Não, mas a gente tem, infelizmente, existem palavras duras e difíceis que a gente tem que falar, por mais que seja um gatilho para algumas pessoas, né? Essa PEC, por exemplo, é uma questão de dignidade humana e não tem nada a ver com religião. Por mais que eles estejam usando a religião como base, é uma questão de dignidade humana. Então, sim, o conselho pode se posicionar, mas eu tenho que falar sobre a questão da dignidade humana. Você entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado. Até por isso que eu falo que talvez, não todos, mas grande parte dos membros do druidismo, somente das antigas, se camufle muito e ande entre pessoas cristãs sem serem notados, porque a gente fica muito neutro em algumas situações. E quando a gente vai abordar o tema, a gente tira o viés religioso e busca o viés da dignidade, da ética, da moral, da saúde mental. A gente tem uma abordagem um pouco diferente, talvez a gente consiga se camuflar, não que seja o ideal, mas a gente acaba se camuflando dentro da sociedade porque a gente faz a pessoa raciocinar por outro viés. A gente, eu vejo não, assim, uma grande parte da comunidade druídica tem uma pegada filosófica de fazer o coleguinha pensar, refletir no comportamento dele, sem citar religião. Que tem a ver com as virtudes, né? Exatamente, eu não preciso falar da minha religião e pregar sobre a minha religião, sobre as 9 virtudes, eu posso exemplificar as 9 Tipo, não precisa ser situações. proselitista, né? Exatamente. Esse talvez seja o nosso grande coringa. A gente Sim. consegue falar das virtudes sem usar a nossa religião. Você pontuou, né, na pergunta que o Arthur Carlo fez, que institucionalmente, como presidente do conselho, você não pode tomar determinados posicionamentos, e a gente compreende, né? Existem de Sim. fato limitações institucionais que você, no cargo que ocupa, está obrigada, né, a seguir, né? Isso aí Sim. vai além de você, imagino que seja questões estatutárias, até legais mesmo, né? Regimentais, Regimentais. Então, isso realmente não tem como a gente tentar contrapor, fazer uma argumentação, porque se está na lei, se está nos regimentos, tá feito, né? Uhum. No entanto, a gente viu que o CBRC, de certa forma, tem se posicionado, né? De forma até Sim. firme, frente a algumas questões, né, desse caráter moralista. Você até citou essa PEC monstruosa aí, né? E a gente tem acompanhado isso, né? A gente tem visto, a gente viu uma publicação recente, né, na rede do conselho, né? Mas aí isso até gerou um debate entre a gente, né, dia desses, né? Que me fez trazer essa pergunta para você, que é a seguinte, né? Aí eu vou perguntar para Etienne, né? Etienne, cidadã, Etienne não presidente do conselho, né? A cidadã Etienne, né? Você acredita que existe necessidade de se ter um ou mais representantes políticos pagãos para defender nossas causas dentro da institucionalidade estatal? Né? Ou seja, tipo, a gente pegar e tentar eleger um ou mais deputados, senadores, vereadores, enfim, começar a fazer que nem essa bancada da Bíblia tem feito, né? Que nem algumas denominações neopentecostais, a gente tem que ser justo e dizer que não são todas, né? Porque o mundo evangélico ele é extremamente vasto, né? Então não são todos, mas esses, né? Que a gente sabe quem que tem feito isso. E se você também acredita na possibilidade, né? Tipo, real da gente atingir isso, né? Tipo, qual o seu pensamento sobre? Tá, vamos contar um pouquinho de história, né, da minha vida. Eu já fui pré-candidata a uma cidade, tá, prefeita. Depois saí numa chapa de um coletivo ao cargo do coletivo ter o cargo de vereador. E eu vou falar uma coisa muito triste para vocês. Sabe qual o grande problema de tentar fazer esse movimento dos pagãos estarem mais presentes na política?
Eu acho que é válido, eu acho que é muito válido. Mas o grande problema é que o pagão não vota no pagão. O grande Mas problema é esse. como assim? Você tinha uma comunidade nessa cidade grande de pagãos e mesmo assim você não conseguiu ter uma eleição relevante, assim, um número de votos relevante? A questão é a Queria entender seguinte, melhor. vamos, claro, vamos lá. Não estou falando da cidade de São Paulo, né? Eu estava nesse momento político, eu estava fora da cidade de São Paulo, mas estava na Grande São Paulo. Então sempre as pessoas têm parente que moram no entorno, né? E o que eu percebi e estou falando também de números, né? De dados de conversão de redes sociais, é que os teus amigos não te apoiam. Pagãos, teus amigos não te apoiam, eles não compartilham, eles não curtem, porque esse tipo de coisa dá engajamento. E literalmente, pagão não ajuda pagão. Durante a campanha inteira política, eu tive baixíssima adesão, compartilhamento, tudo. E aí, depois que passou a eleição, ai, nossa, eu tinha um parente na cidade onde você se candidatou. Você entendeu? Entende? Baixo engajamento das pessoas, né, em relação com Exato, não essas existe causas, né? interesse. Não existe Uhum. interesse. Então, assim, a pessoa é pagã, mas ela. Tudo bem que você não vota naquela cidade, tudo bem que você não reside naquela cidade, mas curte, compartilha. Isso vai ajudar no engajamento. Vai chegar outras pessoas que são pagãs, que precisam saber que tem um coletivo, que tem representantes pagãos para se tornar vereador na tua cidade. E aí, depois que passou a eleição, nossa, nem sabia. Não sabia por quê. Porque alguém das conexões não apoiou, não engajou. Então, a grande verdade é: pagão não apoia pagão. Eu entendo, né, a colocação, né, tipo, entendo bastante essa questão da falta de apoio, né, e acho que isso se reflete em diversas formas, né, não só no meio pagão, mas outros também, pessoas que defendem determinadas causas e acabam, tipo, sendo abandonadas até por pessoas que, tipo, supostamente estão ali militando junto. Sim, sim. Enfim, por várias questões, né? E aí eu achei interessante fazer esse contraponto aqui, porque aí eu vou colocar uma coisa que é, tipo, da minha formação, entendeu? Da minha formação como pessoa, como alguém que, tipo, percebe a política de uma forma mais à esquerda, enfim, né? Tipo, inclusive o debate surgiu porque, por exemplo, o Matsagios aqui, ele pensa de um jeito que é muito parecido com o que você colocou, Eti, e eu penso de outro, né? E aí eu acho importante a gente pensar na importância da laicidade do Estado, né? Mas é Eu não, importante isso. eu não acho válido a gente, tipo, tentar, né? Aí é um contraponto meu, assim, né? Tipo, com certeza acho que o Matsagios vai querer, tipo, colocar o pensamento dele e tal, e tá super tranquilo, né? Porque eu penso que isso é o maior tesouro e o maior garantidor de que a gente vai poder proteger as nossas crenças, nosso modo de ver espiritualidade, de viver a nossa espiritualidade. E assim, eu tenho vários argumentos, assim, tipo, até realistas pra, tipo, porra, a gente precisa seguir nesse caminho porque, primeiro, a gente não vai ter força pra contrapor eles, né, de forma alguma. Pra cada um, digamos, que consiga vencer essa barreira, né, além do tempo que vai ser levado. E isso estou colocando no cenário principal, que seria, no caso, o Legislativo Federal, né, Câmara dos Deputados. O tempo que vai levar para você, tipo, colocar um nome que consiga vencer essa barreira, os recursos que vão ter que ser despendidos para, tipo, eleger esse primeiro, né, e a gente vai ver para cada um, que no caso vai ser um só, pelo menos uns 10 a 15 deles, né. E isso embola, e isso é o tipo de coisa que a gente, tipo assim, eu pelo menos não quero ver. Eu não quero ver interferência de credo nenhum na condução das leis do Estado, na condução da vida das pessoas. Eu acredito que as pessoas precisam ser livres para viver as crenças individuais delas, as crenças espirituais delas,
sem ter um moderador estatal, seja de que lado for. Por isso a vitalidade da laicidade do Estado, né? Porque ele é a única coisa que pode garantir que a gente tenha essa liberdade, né? E aí é até interessante a gente pegar e pensar, mas pô, tá acontecendo isso, olha o que eles estão fazendo. Cara, isso está acontecendo porque justamente eles estão destruindo a laicidade do Estado. Justamente porque não existem regras, não existem leis que de fato falem textualmente, o Brasil é um Estado laico. Não, ele coloca alguns princípios de laicidade na Constituição, se eu não me engano, no artigo 5º, e acabou. Tem os princípios lá, mas não tem o termo laicidade. E eu penso que seria muito mais produtivo e muito mais realista a gente tentar, como indivíduos, nos ligarmos a outros indivíduos que acreditam também na laicidade do Estado para impor isso frente a eles, né? Porque aí eu acho que a balança ia ficar pelo menos um pouco mais equilibrada do que a gente pegar, nós somos pagãos, beleza, somos pagãos. Nós somos pagãos da vertente druídica / reconstrucionista celta, né? Já fica bem menor, né? Aí vai ter os pagãos nórdicos, vai ter os pagãos helenistas, pagãos egípcios e por aí vai. Não sei quantas vertentes vão ter. Você pega todo mundo junto, ainda vai ser um número muito pequeno, principalmente no Brasil. Ou seja, tipo, a gente não tem muita força, né? Então eu penso que o discurso deveria ser pra gente reforçar a importância de defender o Estado laico. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou tentar um pouco ser mais clara no meu pensamento. Eu, Etienne, sempre achei que nós precisávamos ocupar espaço. A minha experiência com política me fez ver o que você está falando. A gente não precisa de ocupar espaço de forma pagã, levantar bandeirinha. A gente precisa fazer com que as pessoas acordem para os perigos da dominação de vertentes específicas do cristianismo, certo? E eu acho que esse é a chave. O nosso Estado é laico até a segunda linha, como você mesmo disse, né? Ali tem um artigo citado, mas, enfim, passa batido o resto. Precisaria ter muito mais coisas ali na nossa Constituição, que mesmo sendo de 88 já tá velha pra caramba, precisa de uma revisão. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não abrir portas no posicionamento duro. Por isso que eu falo, sou mais essa coisa de, tipo, a gente tem que fazer as pessoas acordarem. E não a nossa religião tomar espaço. Porque eu volto a dizer, eu aprendi na prática, pagão não ajuda pagão. A maioria dos pagãos, eles vão para certas posições só pelo ego. E não pela vontade, de fato, de lutar e brigar pela população. Porque isso que você está colocando assim, tipo, é vital, sabe? Que é a consciência política da questão, né? E aí eu acho muito mais produtivo a gente reforçar, né, os movimentos, o que já existe lutando. E, cara, e adicionar ali, vamos adicionar aqui o respeito à laicidade do Estado, né? Aí a gente pode colar com a galera das religiões de matriz africana, que são pioneiras aí nessa luta de resistência, né? De respeito à liberdade de credo, né? E todo mundo junto, mas reforçando outras pautas que já existem, entendeu? Pra, tipo, modernizar o Estado, como você bem colocou. A nossa Constituição, ela já... Por mais que ela seja de 1988, se você for ver, eu sou mais velho que a nossa Constituição, né? Tipo, acho que talvez só o Vinícius, né? Só o Matzardius aqui seja mais novo que ela, né? Mas ela já tá... É isso, eu acho que eu sou mais velho dessa call, cara. Pô, não é não, cara. Tem certeza? Enfim. Eu sou de 80. Com certeza não. Eu sou de 72, tio. Gente. 72, tio. Você é mais velho. Carteirada, isso é a carteirada de antiguidade. Mas eu sou 50 mais, eu sou idoso. Carteirada druídica, é quem é mais velho nesse rolê. Eu tô chegando lá, viu, cara? Tô 44 já, pô. Caraca, você é mais velho que eu, irmão. Nossa. Sou mais velho que você, cara. Eu pensei que você tivesse mais ou menos a idade do Wallace, velho. É um pouco mais novo até. Tá eu louco, sou uma criança. Não, eu sou mais velho que o Wallace. Aqui, certeza. Eti tá na flor dos 25 anos. Exato.
Mas sério, eu concordo plenamente. Precisa ter uma revisão, mas uma revisão cuidadosa, sabe? E eu não acho que a Uhum. nossa representação política atual seja minimamente capacitada para fazer essa revisão, né? Começamos, assim, a grande questão é, nossos políticos não têm formação acadêmica, na sua grande maioria, e nem formação política. Realmente, são bandos de lobistas lutando por interesses Exato. privados que não tem, sei lá, na real, não tem compromisso nenhum com a população. Isso aí, tipo, Não, você conta no zero. dedo quem tem. Você conta literalmente no dedo, né? Vamos Tocá-los. citar nomes? Vamos Opa, citar fala. nomes? Pode citar, Vamos manda lá. ver. Vamos pegar. Um caso bem assim, todo mundo conhece. Tiririca. Uhum. Como é que é, Faz. cara, o mote dele na eleição de 2010? Se piorar, não. Como é que não podia. Alguma Se coisa assim. piorar, não fica. Pior que tá, não fica, acho que é isso. Pior que tá, não fica. Ficou, irmão. Ficou. Então, a grande questão, eu vou perguntar pra vocês, de coração. O que essa criatura fez na unidade dele local? Ele, com o cargo dele, o que ele fez? Exatamente. O que ele fez pela Não população estou que falando. elegeu ele? Não estou falando Ele pelo foi eleito por país. São Paulo, né? Não, tudo Ele bem, não ele fez foi nada, eleito. na Não, verdade. ele foi eleito por São Paulo. Ok. Ele não fez É, nada por São Paulo. Ele não fez uma vírgula, uma lei, um nada por São Paulo. Aí, vamos lá. Isso é errado eu falar ou pensar isso. Assim, e para a cidade onde ele reside, cresceu? Ele não fez nada. Ele não faz nem pelo estado que elegeu ele e nem pelo estado onde ele reside. Mas aí a raiz do problema eu posso falar, eu sou filiado a um partido, não vou dizer qual, é de esquerda. E os cursos de formação internas, eles não são voltados para a formação de modo concreto. Eles são mais por arrebanhamento. Vem cá, você é meu amigo, ó, gostei do seu perfil, não sei o quê. É muito no convencimento, mas a discussão ideológica, de como é que a gente enxerga esse Estado, como é que o Estado deveria atuar com as pessoas mais necessitadas, etc. e tal, que o nosso Brasil é extremamente desigual, não existe isso mesmo nos partidos de esquerda, Eu entendeu? sei. Eu conheço o partido que você é filiado de perto e de dentro. Eu também Eu sou conheço. filiado a um partido político, também de esquerda, também não vou dizer qual, talvez Etienne também saiba de qual partido é esse. E o que o Neto falou, cara, tipo, infelizmente é uma coisa que se replica, né, em vários. E assim, eu sei qual o partido que o Arthur Carlos é filiado, né? E ele falou assim, tipo, uma coisa que é basicamente uma reprodução, né? É um Mas problema assim, que Eu tô pegando o fato de que, teoricamente, os partidos de esquerda congregam professores, são mais democráticos, congregam professores, congregam pessoas que estão estudando na faculdade e tal. Então, teoricamente, você de fora vai pensar, não, lá eles vão estudar política, né? Ver a política de Platão e a partir dali vão chegar até os dias de hoje. E não é o que acontece. E aí você transpondo isso para o lado da direita, dos partidos de direita, as formações não existem também. Por isso que a gente tem esse Congresso do jeito que eu está. posso falar uma coisa? Sim. Eu entendo a política de uma forma diferente, eu acho, de vocês. Política, para mim, é que nem a gente estava falando, é ocupar espaço. Para mim, é guerra. É você pegar e tirar o espaço do seu oponente. A gente fica muito na coisa da política ser um debate de ideias, e eu não vejo desse jeito. E eu acho que, pelo que eu vejo na sociedade, a minha visão costuma tá certa nesse sentido. Porque as pessoas, os políticos, você vê que eles agem dessa forma. Os caras que buscam consenso é o cara que é tipo, por exemplo, o Lula. O Lula quer agradar todo mundo, só que ele não consegue agradar todo mundo. Aí o que acaba acontecendo é que a galera que tem mais poder acaba levando vantagem em cima dele. E no fim, cara, eu acho que assim, a política institucional, essa política burguesa que a gente tem, ela é sobre poder, ela é sobre tomar espaço, ela é sobre grana. É isso. Se você entrar num partido, qualquer que seja, até de esquerda radical, porque esquerda radical não é porra nenhuma, mas, assim, sabe? Se você pega um partido de esquerda mais no centro, assim, que até tem alguma representação,
eles têm que fazer concessão, tem que entrar no jogo, não tem muito o que fazer. E aí o jogo é esse, é fazer lobby, sabe, você até dá para fazer lobby para coisas legais, né? Dá para você fazer lobby para coisas que é de interesse popular. Só que você tem que também ter um certo apoio de algumas coisas que você vai representar que vão te patrocinar, né? Não se ganha eleição sem dinheiro. Então, eu acho que assim, eu como sou mais de esquerda, eu não sou filiado a partido nenhum, mas minha forma de pensar é de esquerda radical. Como eu sou nessa pegada, eu acho que entrar na política institucional já é perder o jogo, porque não tem como a gente ganhar, não tem como o povo ganhar na política institucional. Mas assim, eu não sou derrotista também. Eu entendo que dá para fazer pequenas mudanças e é o que dá para fazer e não tem jeito, porque evolução não vai rolar. E é isso, assim, o meu jeito de ver as coisas, sabe? É engraçado, Matsag, que você colocou, tipo assim, você finalizou o que eu tava, tipo assim, querendo colocar, entendeu? Eu também gosto muito da esquerda radical, muito mesmo. Você não tem noção de como o comunismo e o anarquismo tem um espaço assim, tipo, gigantesco no meu coração. Mas, cara, a gente tá no mundo real, assim, sabe? Que a nossa realidade, não que isso é uma coisa impossível, mas a nossa realidade presente, ela tem uma janela de oportunidade quase zerada. Não tô dizendo que é impossível, mas é uma janela de oportunidade quase zerada pra gente vencer a digamos, a ferramental que garante a burguesia no poder. Que é o Estado com todo esse aparato que ele tem, que, cara, tipo, é feito para manter esse pequeno grupo de pessoas que no Brasil ainda é uma coisa pior, por sermos um país periférico, certo? Então Exatamente. a gente tem uma contradição muito grande, mas, cara, é aquela coisa, as pessoas precisam comer hoje, sacou? As pessoas precisam se vestir hoje, Exatamente. as pessoas precisam ter condições de vida hoje, entendeu? Então por isso que a gente, infelizmente, tem que baixar serviço e tentar jogar um jogo que tipo é perdido. E por isso que há muito contragosto e com o passar do tempo eu comecei a entender o Lula, entendeu? Tipo, por mais que caraca, ele toma umas atitudes que, meu Deus, Lula não, pelos deuses, por que você tá fazendo isso? Mas lá na frente o cara consegue, sabe, tipo, baixar uns juros, consegue, sei lá, movimentar a economia de uma forma que volte a ter empregabilidade. Mas, cara, essa roda que a gente tá girando em torno, entendeu? Tipo, então eu entendo pra caramba, assim, a sua visão, a sua forma de ver as coisas e, meu irmão, se fosse possível agora, né, no Brasil de 2024, a gente ia estar junto nessa. Mas, Não, sim, eu sou realista, gente. Eu não acho que vá melhorar muita coisa, não. Aliás, na verdade, é o contrário. Eu acho que vai piorar. Mas enfim, né? E aí fica meio recadinho de otimismo para todo mundo aí. fala aí, Bem Ti. otimista. Ele quer fazer um comentário. Eu queria falar uma coisa. Na verdade, duas, mas eu vou deixar o que eu quero fazer pro final do programa de vocês. Mas eu quero falar uma coisa muito séria com vocês, é o seguinte. é, Essa coisa de ocupar espaços, a gente pode fazer de outras maneiras. A gente necessariamente não precisa sair e se filiar a partido, a se envolver com isso, com aquilo, com aquilo. A gente pode fazer o que eu falei lá no começo, um trabalho de formiguinha. E esse trabalho de formiguinha é muitas vezes falar com seu coleguinha do lado, que até mesmo cristão, não tem problema, fazer ele pensar. Então, eu vou deixar aqui, anotem aí, eu vou indicar um pensador que só tem um único texto registrado. Chama Etienne Labotier. Meu xará, que ele fala sobre a servidão voluntária. É assim, é um tapa na cara com força, não é nem um tapa com luva de pelica. É assim, ó, mão calejada na tua cara. Uma paulada, mas faz Daquela que você você refletir. sente gosto de sangue na boca, mas tá adorando. Que gostinho gostoso de sangue na minha boca. E é o tapa que você levou do autor.
A Então, gente vai venham ao deixar, motivo. a gente vai deixar o link, a gente vai procurar na internet e deixar o link desse texto aí nas coisas também. Ah, sim, com certeza. Olha, Vamos tentar achar ele e deixar ele disponibilizado. não, se vocês não acharem, me peçam, eu mando o link. Ah, A doida do maravilha. Labotier. Manda o link sim. Manda lá pra gente, a gente coloca aqui. Então, é exatamente isso que o Neto está falando. A gente sabe, né, sobre o conselho. O conselho ele junta vários grupos filiados, né? E eu queria saber, assim, se existe alguma ideia do pessoal se juntar e fazer tipo uma ecovila, uma agrovila, ou assim, eu não sei se você já viu a Vila Viking, algo nesse sentido, assim, só que do lado celta. Você acha que existe isso? E você acha que existiria a possibilidade de fazer isso? Então vamos lá. A Vila Viking não é gratuita, né? É um passeio, existe um custo Não, mas para ir assim, lá. Eu conheço a Vila Viking, Todas assim, as vezes que me não é, convidaram, me cobraram, amor. Não sei por ela não é exatamente gratuita para você visitar, mas se você faz parte do rolê, você não, não é outra paga nada coisa. Não, exatamente, é outra eu coisa. sei. É outro Inclusive, rolê, você não. trabalha lá e tal, Sim, você paga de outra forma. Então, assim, é. vou falar sem falar de Vila Viking, porque eu acho que o trabalho é deles, eles têm o pensamento deles, eles têm as regras deles internas, tá? Eu vou falar com, com esse ser aqui que não parece, né? Com todo esse equilíbrio de não querer comprar briga, né? Mas eu sou Ariana Raiz. E as pessoas esquecem que o Ariano Raiz não compra briga. E a gente é talvez mais pé no chão do que muitas pessoas percebam. A gente só meio estabanado. A grande questão é que essa coisa de ter uma ecovila tal, ela é muito legal. Mas as pessoas se esquecem do básico, que o grande problema da sociedade são os humanos. Se só existisse bicho, seria mais legal. Por quê? Porque quando junta duas pessoas já é difícil. Juntar, sei lá, 10, 15, 20 pessoas de culturas diferentes, criações diferentes, para morar dentro de um sistema de ecovila é complicado. Sem contar nos custos. O que eu digo é local, né? Não dá para alugar um lugar assim. Né? Não tem uma locação com 20 pessoas no contrato, né? Teria que ser uma compra. Como que vai comprar um imóvel ou um sítio, algo que seja, né? No nome de tantas pessoas. Vai ter que abrir. Você entendeu? É todo um processo burocrático. E, normalmente, se você observar outras experiências assim de ecovila, normalmente tem uma pessoa que é a cabeça. Então, é a pessoa que tinha o terreno, é a pessoa que comprou, é a pessoa que fez. E quando essa pessoa não está mais presente, quando ela falece, desencarna, qualquer um usa o termo que preferir, entendeu? Ou usa o termo morrer mesmo, que ponto final, né? Normalmente esses sistemas, essas ecovilas, esse conglomerado, essa comunidade acaba se dissolvendo, porque entra as questões legais. Então a gente tem uma questão hoje, eu acho muito legal essa coisa da ecovila, de ter um espaço, tudo mais, eu acho muito legal. Mas a gente tem um embarreiramento das pessoas e das burocracias. Mas Etienne, né? Vocês podem pensar assim, Etienne, mas você não acharia legal o conselho? Aí é outro rolê. Você O entrou no que eu conselho ia ter um perguntar. lugar dele, onde as pessoas que estejam vinculadas ao conselho possam frequentar, aí eu acho o rolê legal. Tá? Mas aí tem essa pegada de ecovila, porque nós novamente entraremos em atritos pessoais. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Tem dias que eu sou uma pessoa maravilhosa para se conviver, sabe? Eu vou estar animada, eu vou estar feliz. E tem dias que eu quero literalmente socar alguém. Então, eu não sou uma pessoa que eu seria a melhor pessoa possível para viver em Ecovila. Porque eu ia ter que viver dentro de um personagem. Porque ninguém é 100% legal, é 100% bonzinho, é 100% mal. Ou 100% chato. Todo mundo é luz e sombra. Às vezes luz, às vezes sombra. A gente dificilmente é cinza. A gente fica momento cinza, neutro.
mas a gente sempre vai pender para um lado. E morar num lugar com muitas pessoas pode trazer conflitos. Então eu sou meio assim, avessas à residência, mas um espaço que as pessoas possam ir e curtir e ser vinculado ao conselho, eu super gostaria de ter. Vou colocar uma pergunta colada, né? Já que a própria Iti levantou essa bola, né? É algo que eu vou aproveitar a oportunidade para lançar aqui, né? Dentro de uma estrutura do conselho, dentro de um conselho, digamos, mais bem estruturado, por assim dizer, você acharia viável, por exemplo, colocar um projeto de não apenas você ter uma sede física, mas de repente uma sede física que pudesse reconstruir historicamente uma ópida, um vilarejo celta típico, enfim, tipo, com o máximo possível de fidelidade histórica, enfim, tipo, para ser um lugar de não só para as pessoas, né, para os praticantes do druidismo, mas para as pessoas, né, tipo, o público em geral que queira conhecer, né, como é que era a vida dos celtas e tal. Você acha possível, tipo, acalentar esse tipo de desejo? É algo que já passou pela cabeça de vocês como agora o corpo representativo aí do conselho? Bom, eu não sei se em algum momento, em alguma reunião, no qual ainda não fazia parte da diretoria do conselho, alguém tenha levantado essa situação, tá? Não posso afirmar isso, tá? Mas eu como pessoa, esquece presidente, eu, Etienne Pessoa, eu adoraria essa possibilidade. Mas, agora, a Etienne Pessoa barra Etienne presidente do conselho, sabe que a gente não pode tirar os pés do chão para fazer as coisas. Então, se existir em algum momento, dentro do meu curto período como presidente, uma possibilidade, sei lá, eu ganhar na Mega Sena, achar uma bolsa de dinheiro, não sei, eu acredito que eu investiria nisso, porque historicamente ia ser muito legal a gente ter esse tipo de reconstrução, tá? Mas lembrando que eu não posso, eu sempre falo, a gente tem que fazer as coisas um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. E eu me uso muito de exemplo, porque eu sei o quanto eu fui tentada a pernada na vida, e a vida me mostrou que dar pernada não dá certo. Então é um passo de cada vez. Eu acho que é possível, eu acho que as coisas têm que ser alimentadas, fomentadas aos poucos. Então, se vocês derem tentar se aproximar de pessoas que têm ecovila e coisa e tal, vocês vão perceber que sempre vai ter uma pessoa que tinha o imóvel. Sim, Né? o que eu Então, conheço, inclusive, é exatamente isso. É uma pessoa que adquiriu um terreno e conseguiu fazer uma reprodução de um vilarejo nórdico, né? Você deve conhecer, né? Enfim, fica até no estado de São Paulo. uhum. E é isso aí mesmo que você falou, é desse jeito aí que você falou. A Vila Viking, não é? É, Gabriel? É a Vila sim. Viking. É a Ah, Vila Viking. Enfim, e assim, é o que eu só para reforçar, não vou entrar no mérito da Vila Viking no sentido, tipo, não vou entrar em comentários, mas assim, o modelo Vila Viking, para mim, não cabe. Para mim, o modelo Vila Viking, no sentido como tá, não me cabe. Para mim, se fosse fazer algo para o conselho, seria um pouco diferente. Entendi. Em off você explica pra gente? Claro, Com mais detalhes? Em off? explico. Beleza, em off eu fiquei curioso pra saber. Aí vocês vão querer descobrir meu plano de dominação. É essa, cara. Falando em plano de dominação, já manda aquela pergunta, Gabriel. Pegando esse puta gancho maravilhoso aí que você deu, conta aí pra gente, Ti, quais são os planos e objetivos da sua gestão para os grupos que estão integrando hoje o conselho? Ai, Né? sem piadas, porque você, o assunto né, é quais sério. são as delícias que você tá arrumando aí pra todo mundo? A gente tá, e eu falo a gente, né, porque eu vou reforçar muito isso durante toda a minha gestão. A gestão, ela é horizontalizada. Então, a minha decisão, até mesmo em situações que eu tenho o voto decisório para desempate, ele é decidido
por toda a gestão. Nós estamos em 4 pessoas. As 4 pessoas têm poder de decisão. Então, algumas vezes, eu posso ter dito que eu concordava com a situação X, mas, na verdade, eu queria discordar, mas a minha gestão concordava na sua maioria. E aí, se eu tenho uma gestão horizontalizada, eu tenho que acatar a decisão da gestão. Olha o Mariana falando isso. Então você está apostando numa administração mais horizontalizada, Sim. com uma participação mais ativa. De todos os membros da gestão. E, em contrapartida, o que a gente está fazendo, que faz parte do processo de campanha, é ouvir os grupos. Então, existem algumas coisas que é o processo de organização interna do Conselho, que a gente está focando nisso. E assim que a gente terminar, a gente vai focar mais em conectar as comunidades, que hoje fazem parte do Conselho. Algum plano de expansão vocês pensam em, de repente, Eu acho que o termo plano de expansão, eu acho que não é o termo. Eu acho que o termo é plano de conexão. Porque, ou seja, você está querendo unir mais os clãs que já estão filiados. gente, por que eu vou expandir? Eu não estou dominando o mundo ainda. Eu tenho que fincar a raiz. Eu tenho que fazer com que as pessoas finquem suas raízes. E fincar raiz, muitas vezes, é conhecer o coleguinha do lado. Exatamente, vamos entrar numa questão pessoal, exatamente o que nós fizemos quando a gente se encontrou em Brasília. Sim. É estar junto, inclusive, é foi uma conversar. noite muito, sim. Exato, é estar junto, é conversar, é se conhecer. Isso falta na comunidade. Práticas ritualísticas, eu estou falando de conhecer as pessoas. A gente só está conectado espiritualmente quando a gente conhece as pessoas. Isso me fez pensar em algumas coisas, mas de repente para Um outro papo. segundo episódio, exatamente, para um segundo episódio. Enfim, muita coisa para pensar. Já que você falou em lado pessoal, é um lado pessoal, mas não é um lado pessoal. É uma contradição em si mesmo. Vamos saber um pouco mais sobre a Etienne, que não é a presidente do conselho. Vamos descobrir a Etienne. Então vai ser um episódio só sobre mim? Calma. Agora vamos lá, né? Eu quero que você diga pra gente como foi que você descobriu o paganismo, né? Como você se descobriu pagã e nesses caminhos, como você chegou ao druidismo. E tem uma segunda pergunta. Uma vez a gente conversou informalmente e você falou que tinha dentro do seu grupo, do grupo que você faz parte, um método de devoção que contempla roda norte e roda sul nos ritos sazonais ao mesmo tempo, que é um negócio que vocês desenvolveram por questões logísticas e questões devocionais mesmo. Então você fala da sua caminhada no druidismo e aí explica pra gente como é que funciona por alto esse seu método. Nossa, meu método maluco, meu não, né? Nossa, peguei pra mim algo que não me pertence. Mas assim, algo que foi trazido pela cofundadora do meu clã e enfim, que eu abracei e adaptei e hoje a gente vive nessa conexão maluca. Mas vamos começar pelo começo, né? Como eu encontrei o paganismo? Eu fui apresentada ao paganismo por um colega de trabalho, né, que me apresentou, é claro, obviamente, a Wicca, né? Então, minha porta de entrada para o paganismo foi a Wicca. Estamos aí falando de algo muito recente, tipo 98, né, gente? Aconteceu ontem. Bem ali. 98 não, desculpa, 99, errei por um ano, ontem praticamente, e foi aí que eu comecei a pesquisar. Nesse processo de pesquisa, você encontrava de tudo na terra de ninguém, onde o que vocês jovens chamam de internet, né? Não existia Google, existia 4 buscadores que eu usava com maior frequência, que era o KD, o Yahoo, o Zik e o Fulano. Sim, existia um site chamado Fulano. E eu usava esses 4 buscadores de informações na internet, porque era o que tinha. E nesse processo, eu encontrei diversos textos e um deles falava sobre os druidas. E aí eu comecei a pesquisar sobre druidismo. Isso já é em 2000, pulamos de 99 para 2001. Teve esse pequeno salto aí. E a partir daí, eu começo a estudar, a pesquisar, a fazer minhas práticas. Quando é mais ou menos, deixa eu mais ou menos lembrar a época, quando é mais ou menos final de 2004, se eu não me engano, começo de 2005, fui apresentada por uma pessoa que fazia parte de um grupo de druidismo.
Não citarei nomes, mas o fundador do ramo de carvalho estava envolvido nessa brincadeira muito legal. E aí o que acontece? Muitas coisas acontecem, eu descubro que o atual fundador me conhece, nós nos conhecemos, aí a gente tem certeza que o mundo é um ovo de codorna, e aí eu começo a minha caminhada mais fortemente dentro do druidismo, e mais ou menos em 2000 Gente, eu não vou lembrar a data. Eu acho que eu tô errando datas aqui, mas enfim, em 2000 e pouco eu fundo meu clã familiar. E nesse clã familiar só tem uma pessoa que não é da família sanguínea, no qual é a cofundadora do clã, que traz este conceito de roda mista. O conceito é literalmente isso, gente, roda mista. No qual, naquele momento, nós duas residíamos na mesma cidade, fazia nossos ritos juntos, no qual consiste em fazer toda a celebração, tudo que se tem direito dentro do caminho individual de cada um, referente àquele rito. Então, por exemplo, estamos no verão aqui no Brasil, certo? Então, faço todo um rito de verão, com elementos que eu acho pertinente do meu verão, e trago um único elemento, para representar o solstício do outro hemisfério, ou o equinócio, né? Do outro hemisfério. E por que nós fazemos isso? Em referência aos que vieram antes, aos nossos antepassados. Porque, querendo ou não todos os nossos antepassados, mas uma parte da minha árvore genealógica veio do hemisfério norte, então eu faço uma reverência a ele. Entendeu essa lógica maluca, gente? Sim, sim. Você celebra o momento aqui e agora, mas remete ao outro por conta dos antepassados que faziam no tempo deles, no ritmo deles. No outro hemisfério. Porque ao mesmo tempo, se você parar para pensar, eu estou reverenciando os meus antepassados, que é o meu inverno que passou, e também reverenciando o meu futuro, do meu inverno que vai chegar. Olha, muito interessante, viu? Porque é muito fácil ser grato àquilo que passou. Mas e ser grato àquilo que ainda virá, que pode não ser tão bom quanto o passado? Justo. É bem diferente, bem legal. E Gostei. hoje, e aí tem a situação atual que nós vivemos, né? Hoje a cofundadora mora no hemisfério norte. Então acaba que esse momento se torna o nosso momento de maior conexão. Tanto que nós não utilizamos, e não é seriado que eu vou contar aqui para vocês. Não é seriado, não é história de filme, não é fanfic, não é nada. Eu e a minha cofundadora do clã, nós não precisamos de meios de comunicação digital para nos comunicarmos. Como é que vocês fazem? Então, sempre que algo importante acontece na minha vida ou na vida dela, a gente sabe e a gente sente. A gente normalmente chama pelo WhatsApp só para ter certeza. A conexão existe entre vocês, né? Exato. Então, acontece algo com um dos meus filhos, que fazem parte do clã, e automaticamente ela sente algo lá. Ela me manda mensagem só para saber como é que tá as coisas. E às vezes acontecem umas coisas que não tem nada a ver com o espiritual. Vou dar um exemplo aqui bem besta. Em um momento, eu recebi uma promoção no trabalho, há um tempo atrás. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem para saber como eu estava. Ela não precisou sonhar. Ela sentiu aquela flutuação, né? Eu acordei, vou dar um exemplo bem prático aqui, bem idiota, bem besta mesmo. Eu acordei esse domingo precisando falar com ela e eu não estava entendendo. Eu falei assim, eu não tô com nada estranho, mas eu acordei com um desejo terrível de mandar mensagem para ela. Mas assim, gente, era 5 horas da manhã, você é hora de mandar mensagem para alguém? Não é, se não for caso de vida ou morte, né? Aí eu esperei dar um horário normal, de gente normal, por mais que ela esteja em outro fuso horário, e eu sei que às 5 da manhã ela estaria acordada, há muito mais tempo que eu falei assim, não, vou esperar um pouquinho, né, não custa nada. Esperei um pouquinho e mandei mensagem. Mandei um bom dia, como é que você está? E fui abrir a rede social, fui agraciada com a informação que era aniversário do marido dela, meu cunhado, coração. E eu não lembro as datas de ninguém, eu não guardo na memória essas coisas, é muita informação pra guardar. Só guardo os meus filhos e olha lá. Então, quer dizer, eu não preciso estar conectada com uma rede social que me avisa do aniversário das pessoas. Por exemplo, do aniversário dela, do aniversário do marido dela, do aniversário dos filhos dela. Eu não preciso. A nossa conexão vai me avisar. Vocês entenderam? Sim. Bem legal Certo. isso. Uma Isso é conexão legal. muito profunda entre todos vocês, né? Sim. Muito legal.
que tem a ver com aquilo que você falou no começo, né? De você conhecer pessoalmente a pessoa para até criar esse vínculo ritualístico, vamos dizer assim, né? Exato, porque eu vou dar um exemplo bobo aqui, que acontece às vezes, e tá tudo bem. Eu sempre falo que tá tudo bem. É muito fácil a gente falar assim, olha, gente, sei lá, eu tô com uma tia minha, né, precisando de uma oração, de uma benção de cura, alguma coisa assim, que é muito comum em qualquer religião, né, que a gente vê, as pessoas sempre pedem, né? E assim, eu, em particular, eu normalmente, eu não mando a energia direto para a pessoa que está precisando. Eu mando para a pessoa que me pediu. Porque é essa pessoa que conhece a outra pessoalmente. Ela que seja o portador da energia que eu estou mandando para ela. Um vetor mais apropriado, né? Exatamente, porque eu conheço a pessoa que me pediu. A outra, às vezes não tem referencial nenhuma, tem um nome. Você vai conseguir. Sim, vou conseguir. Mas mais efetivo se eu usar a pessoa como portador da energia. Uma visão interessante essa. Mas, em contrapartida, quando acontece, como já me aconteceu, ai, nossa, você não podia mandar energia pra fulana, pra cicrana, não sei o que, aí fala o nome de 3, 4 pessoas, aí desses 3, 4 pessoas, tem uma que eu não suporto. Por alguma razão. Peguei um ranço da pessoa. Eu prefiro nem pensar. Eu não penso nem bem nem mal. Porque naquele momento, a melhor coisa que eu posso doar para ela é estar longe. Porque qualquer coisa nesse processo pode se intoxicar, pode se poluir por algum sentimento ruim meu. Afinal, somos humanos, né? Somos humanos e o sentimento é uma fagulha, é uma fração de segundo. Exatamente. Então, às vezes, o melhor é você se neutralizar. Não desejo bem e não desejo mal. Me neutralizo. Umas coisas interessantes que você falou mesmo são coisas que a gente às vezes não pensa, né? Principalmente essa questão aí que você falou sobre mandar energia para uma outra pessoa, porque às vezes a gente não tem a conexão necessária para mandar energia certa para aquela pessoa, né? A gente Exato. nem conhece às vezes, né? Exato. Porque, por exemplo, vamos lá. É. Vou dar um exemplo, vou me usar de exemplo sempre. Eu tenho uma condição de saúde pessoal. Eu sei como o meu organismo lida com este problema. O organismo do outro, que pode ter o mesmíssimo problema que eu, vai agir diferente. Por quê? Porque ele se alimenta diferente, ele tem emoções diferentes que a minha, ele tem inúmeras coisas diferentes da minha. E qualquer coisa que eu mande igual para mim, como se fosse, entre aspas, bem grande, né? Uma pílula energética, não vai funcionar para a pessoa, porque tem muita coisa envolvida no processo. Então, vou dar um outro exemplo aqui, né? Vou usar como base a medicina oriental, né? Então, assim, quando você tem pedra nos rins, só tem 2 sentimentos que ajudam a causar a pedra. Emocionalmente falando, não vamos entrar aqui em questões fisiológicas, no sentido de tendência genética ou falta de consumo de água, tá? Pedra nos rins, só existem 2 sentimentos que causam isso: medo ou estresse. Medo, se não me engano, é rim direito, estresse, rim esquerdo, ok? Com base nisso, eu já tive pedra no rim. Só que a minha pedra no rim foi por um medo específico XYZ. A outra pessoa que está com pedra no rim direito não é o mesmo medo. Por que eu vou mandar, entre aspas, a minha pílula energética para a pessoa se não é o mesmo medo? Medos diferentes, remédios diferentes. Entendi. O meio tá diferente para o fim igual, né? Entre aspas. Então, assim, o veneno que se tomou para ficar doente é outro, é diferente. Então, é muito mais interessante eu mandar um sentimento contrário do medo, né? Eu sempre falo que tudo na vida é contrário, complementar, que seria coragem e ânimo para aquela pessoa que me pediu, porque ela que está próxima, ela sabe mais da pessoa do que eu. Uma boa política. Nossa, faz a gente pensar, porque o automático seria
você pensar na pessoa doente, né? Não na pessoa que é intermediária. Eu vou dar um outro exemplo mais idiota. Ou não, né? Quando a gente faz doação de comida para pessoas que estão longe, a gente sempre manda a comida crua, os cereais crus. A gente não manda cozido. Por causa da fermentação, né? Exatamente, porque vai estragar. Eu entrego para uma pessoa, para um portador, levar até as pessoas que precisam. Eu estou explicando para vocês a mesma coisa. Eu estou entregando ao portador que ele entregue o que a pessoa precisa. Não sei se vocês já repararam. Quem pede orações, bênçãos, coisas do gênero, pelo outro, Eu ia falar que é igual o reiki, né? Que o pessoal fala que quando você aplica, você está recebendo também. porque você é o veículo. Você É. é o veículo. Só que o conceito de veículo, eu estou usando esse mesmo conceito, mas tipo, eu estou amplificando um pouquinho mais. Aí, Como se eu fizesse reiki, ao invés de eu fazer o reiki na pessoa que está doente, eu faço o reiki em quem me pediu. Isso. eu só vou dar aquela provocadinha. E o que você acha do reiki celta? Ai, não faz isso, você vai ser a minha resposta. Opa, hora da polêmica, hora da polêmica. Não, é brincadeira. O foco não é esse. Faz a pergunta aí dele. Voltando a falar de suas práticas também, você fez os 30 dias druídicos, né? Sim. E como é que foi? Você recomenda? E aí? Então, primeira coisa, eu recomendo para alguém que tenha tempo, uma vida corrida, se a pessoa está na loucura de 1000 trabalhos, 1000 coisas para fazer, talvez não seja a hora da pessoa, ou fazer num ritmo diferente. Eu acho que é importante, ele foi construído e constituído em 30 dias corridos, eu acho importante fazer assim. Já vi pessoas fazendo no molde um pouquinho adaptado, por causa da vida corrida, mas eu acho que ele perde um pouquinho o foco. Mas é minha opinião pessoal, cada um sabe da escolha individual, do tempo individual. Eu acho que é super importante, é um processo de autoconhecimento muito legal. Eu não acho que é uma prática para todos, qualquer hora, do tipo, você fica praticando druidismo, sei lá, 3 anos, aí você faz os 30 dias druídicos. Não, a pessoa tem que sentir. Não, agora é o meu momento, agora é a hora de eu fazer. É como se fosse, nossa, vamos usar uma comparação horrorosa, mas vamos lá. Como se fosse o percurso de Santiago de Compostela, sabe? É o seu ritmo, é você que vai fazer, você sabe quando você tem que fazer as coisas. Não tem que ter uma regra, você obrigatoriamente, você tem que fazer isso. Não, tem que sentir. E no seu caso, quais foram os desafios, assim? O que você sentiu que foi mais pesado para você e mais desafiador? O mais desafiador, vamos lá. Para fazer relatos, e isso eu me esforço dia a dia para não ser assim, para contar histórias e fazer relatos, eu sou extremamente prolixa. Vocês estão achando eu prolixa agora, vocês não viram nada. Vocês não ouviram minhas palestras. Quando eu falo minhas palestras, as minhas conversas dentro da minha casa. Eu sei como é que é isso. Eu sou um ser complicado, então eu tenho um trabalho constante de não ser prolixa. E para mim foi muito difícil escrever sem ser prolixa. Sem voltar, sem dar detalhes, eu consegui. E assim, eu acho que o legal também dos 30 dias é você poder compartilhar de alguma forma, né? Ou registrar de alguma forma. Então eu tentei demais não ser prolixa. Acho que o meu maior desafio foi esse. E aprendizado, nossa, eu tirei milhares de aprendizados desse processo. Não dá nem para enumerar. Importante mesmo. E outra coisa, comecei e não consegui continuar, não tem problema, tenta outra época. Não há uma obrigatoriedade, né? As pessoas precisam fazer de coração. Lembra um pouco o trabalho das 9 luas, né? Só que 9 luas é um pouco mais tempo, né? Quase um ano. Eu já fiz 2 vezes. Você fez? Fiz. Foi bem complicado, né? É pesado. É pesado, porque as 9 luas, os 9 dias druídicos, ele tem um trabalho reflexivo muito pesado. 9 luas entra reflexão, mudanças comportamentais, mudanças mentais, é muita mudança para um curto espaço de tempo. 9 luas, 9 meses. Parece muito, mas é pouco. E é uma coisa que interfere no seu ritmo de trabalho, no seu dia a dia, né? Exato, você tem que pensar em fazer
no momento que as coisas, você consiga encaixar as coisas. Eu, atualmente, no meu trabalho, talvez eu não conseguisse fazer todas as 9 luas do jeito certinho. Trabalho num ambiente que me proporcionaria coisas maravilhosas, mas eu talvez não teria tempo hábil para fazer tudo que eu preciso. Tempo é sempre um problema. Exato. Exato. Eu diria que na verdade o tempo é o tempo, o problema é do nele, né? O problema é o capitalismo. Exatamente. O Ai, ai. capitalismo. É um problema faz muito tempo. Que nem eu vi num meme, né? Só falar rapidinho desse meme, cara. Tipo, você não odeia segunda-feira, cara. Você odeia o capitalismo. Exato. Exatamente. Torna a segunda-feira um dia Eu, miserável. eu gostaria muito de ser uma camponesa agora, porque uma camponesa trabalha muito menos do que nós. Mas muito Ó, menos. vou, Faz vou muito falar menos. um dado que eu vi de um historiador falando. Um camponês medieval lá da Idade Média, que a gente acha que, nossa, Idade Média, né? Os caras sofriam muito e tal. Ele trabalhava mais ou menos 150 horas por ano. A gente trabalha 10.000 horas por ano. Opa, quem falou em progresso aí, gente? Quem falou em progresso? Onde a gente errou? A gente errou no acúmulo do capital, é isso. Mas vamos para outro Eu lugar. gostaria muito de estar pegando emprestado, sem autorização, a vaquinha do vizinho. Eu não queria estar trabalhando. É mais divertido pegar a vaquinha do vizinho. É claro. Vamos fazer o roubo das vacas. Não Ixi, pode falar Vinícius essa caiu, pera aí palavra. É rapidinho. politicamente incorreto. Ah, É tá. pegar emprestado sem autorização do vizinho. Ok. Eu tô me referindo Vinícius caiu. eu tô referindo ao mito, né? Agora que a gente chegou, você já falou, buscando lá no início da nossa conversa, você falou de um link, até que você vai ajudar a disponibilizar para gente, do Tapa na Cara, o seu homônimo Etienne. E eu gostaria que você pudesse indicar para nós e para quem está nos ouvindo livros, séries, outros meios para se buscar o druidismo, para quem está começando, que esteja se interessando, imaginamos que muitas pessoas vão chegar nesse episódio por indicação de alguém, escuta esse negócio aqui que pode ser legal para você, e aí a gente queria que você pudesse indicar coisas para iniciante começar essa caminhada. Tá, vamos lá. Para começar, eu acho que se a pessoa gosta de ler, eu acho que o livro que eu posso indicar como sendo pontapé inicial é O Bosque dos Druidas, que é o livro do conselho, tá? Por que eu vou recomendar ele direto? Porque ele traz tudo condensado, tudo resumido. A partir do momento que você abre essa porta com o Bosque dos Druidas, aí tem uma porrada de livro que dá pra você ler e que é legal e que eu acho que faz muito sentido. Mas eu acho que o Bosque dos Druidas é o que eu mais indico hoje. Aí a gente pode entrar em outros méritos, tipo redes sociais. Vou indicar o site do Templo de Avalon e também indicar o Chamado de Morrigan, que é um canal maravilhoso, que tem um trabalho primoroso da Juliana e que as pessoas precisam ver. Assim como o Templo de Avalon há muitos anos é mantido pela Rowena e que também tem um trabalho primoroso de pesquisa, de tradução e artigos e tudo mais. Eu acho que essas 3 fontes são primordiais. Livro Bosque dos Druidas, site Templo de Avalon e o canal Chamado de Morrigan. Perfeito, Ok. ótimas referências. Ótimo. Etienne, a gente queria agradecer muito pelo tempo que você dispôs para vir aqui com a gente conversar, porque a gente sabe como a sua agenda é atribulada, né? Não apenas por conta das suas obrigações junto à comunidade, né? Junto aos seus próprios grupos, mas também pelas suas questões profissionais, né? Que são bastante corridas e competem bastante aí pela sua atenção, né? Então a gente se sente privilegiado por ter conseguido roubar você aí por essa 1 hora e pouquinho aí, né? Foi uma conversa bastante interessante, bastante esclarecedora. A gente tem certeza que quem estiver escutando a gente agora vai, além de dar muita risada, vai ter muitos pontos aí para refletir, né? Então, uma conversa super qualificada. E para fechar aqui com a gente queria saber se você tem
tem algumas arrobas aí distribuídas aí pelas redes sociais, caso tenha para os ouvintes que quiserem quiserem ver seus posicionamentos, né? O que você coloca aí em público. Tá, eu vou deixar o meu arroba do Insta, tá? Principalmente meu parado, meu Insta religioso, por falta de tempo, né? Existem momentos na vida que a gente tem que o tempo que eu tenho para dedicar à religião de forma pública, eu acabo dedicando ao conselho, é uma opção minha pessoal, né? Mas eu estou presente nas redes sociais. Não tem problema me seguir nos 2 perfis, não há problema nenhum. Eu tenho 2 perfis do profissional, né, / pessoal, e o religioso. O religioso é etienne.devin, né, no Insta, e o outro é Etienne Pimenta, também no Insta, que é o meu de trabalho. Se alguém quiser Lembrando que a gente acompanhar, vai colocar, todos os links vão estar na descrição. valeu. E quem quiser acompanhar as minhas maluquices de trabalho, estarão lá, né? E tem o TikTok também, que está extremamente mega hiper parado, porque TikTok demanda tempo, você tem que legendar, você tem que às vezes escolher uma musiquinha de trend para colocar de fundo. E é uma coisa que eu não consigo fazer uma postagem no Instagram e piorou o TikTok, né? Que demanda um tempo muito maior de produção de conteúdo. Mas existe lá. Pode fazer perguntas por lá, eu respondo. É mais fácil responder perguntas na DM ou no direct das redes do que, enfim, eu interagir nas redes, eu fazendo as postagens. Então, quem tiver interesse, curiosidade, pode fazer lá perguntas, né? Perguntas de trabalho no perfil de trabalho, perguntas espirituais no perfil espirituais, porque eles estão ligados no meu celular direto, eu respondo o mais breve possível. Link do site, link ao blog do seu blog. Sim, tem o blog também. Tem um blog que está linkado lá no Insta religioso, né? Tem o blog, que é o Kaeral em Kaiowá. Eu já ia falar blog, era louca, né? Só que é velha. Tá no WordPress. Kaeral em Kaiowá.wordpress.com. Exatamente. Também colocaremos o link na descrição do episódio para quem quiser acompanhar como que é o grupo do qual a Etienne faz parte. Matsagios? Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado pela sua presença aqui, Etienne. Foi um papo muito legal, assim, muitas ideias também, tá? Porque essas questões, tem umas questões que você levantou que eu nunca tinha ouvido falar, me deu umas ideias aqui, fiquei pensando em umas coisas. E é isso. Você fica convidada para voltar sempre que quiser. Beleza, assim que vocês quiserem, eu retorno. Obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite. Os episódios do Nemeton Podcast são pensados para trazer assuntos assim, de interesse para a nossa comunidade. Fiquem sintonizados nas melhores plataformas de streaming para nos acompanhar semanalmente nessa primeira temporada. Nos vemos lá. Um abraço. É isso aí, para na gravação em 3, 2, 1. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.